Olá, me chamo Silvana Silva Santana e sou bacharelanda em administração pela UNEF. Hoje venho apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso que tem como tema a economia comportamental, a análise dos fatores psicológicos que influenciam as decisões de investimento dos indivíduos. Então, a economia comportamental não está só voltada à economia, mas também à psicologia, buscando compreender o comportamento em relação às decisões econômicas das pessoas, dos investidores. Alguns fatores que influenciam, que moldam esse processo decisório de cada pessoa, são os viéses cognitivos, as emoções intensas, as influências sociais, e tudo isso afasta essas pessoas, esses investidores, de um comportamento puramente racional para um comportamento de influência, influenciável, né? Disso, o comportamento dos indivíduos é profundamente enraizado em sua psique, moldando a percepção da realidade e levando a decisões econômicas movidas muitas vezes por emoções como desejo, medo, compulsão, aversão, inveja. Então, analisar os fatores psicológicos que influenciam a decisão de investimento é especialmente relevante num cenário econômico que é tão incerto, né, tão volátil e tão incerto. Os objetivos desse trabalho é analisar os fatores psicológicos que influenciam as decisões de investimento das pessoas, considerando as emoções, as heurísticas e vieses cognitivos que interferem no comportamento financeiro. Os nossos objetivos específicos são identificar os principais fatores psicológicos que afetam as decisões dos investidores, entender como as heurísticas e os vieses cognitivos influenciam as escolhas financeiras, analisar os impactos das decisões como medo, aversão à perda e excesso de confiança nas decisões econômicas e também avaliar as consequências desses fatores no comportamento e planejamento financeiro de longo prazo. Aqui vemos as influências psicológicas na tomada de decisão econômica, a economia e as finanças comportamentais. Aqui temos os principais autores, né? Ávila e Bianchi fala assim: compreende que não apenas o comportamento sofre influências da psique individual, alterando a percepção da realidade e fazendo com que as decisões econômicas sejam movidas muitas vezes e em grande parte pela emoção, mas também que essas alterações no comportamento têm grande impacto no mercado. Ou seja, tudo que fazemos, né, está ligado, está influenciado pela nossa psique individual, nossa forma de viver, nossa forma de pensar, nossa forma de lidar, né, com as coisas, fazendo com que essas nossas decisões econômicas sejam movidas muitas vezes pelas emoções. Então, é sempre algo que não é tão racional, é muito influenciável, seja por emoções, vieses, cognitivos, heurísticas. Então, sempre somos influenciados, né? Principalmente nas decisões econômicas. Aqui veremos sobre as heurísticas e vieses cognitivos. Aqui temos os principais autores e Alvarenga diz assim: para explicar os processos mentais que facilitam o processo de tomada de decisões dos indivíduos, é através das heurísticas que é possível a facilitação das tomadas de decisões, quando é necessária uma escolha de resposta rápida pelos sujeitos. Quando falamos em heurísticas, falamos de atalhos mentais, como o que acontece um investidor, por exemplo, quando ele vê, né, alguma notícia negativa de uma empresa que ele iria investir. Essa empresa é consolidada, é uma empresa séria, há muito tempo no mercado, mas ele viu uma notícia negativa. Ele não vai querer investir nessa empresa. Por quê? Porque quando falar nessa empresa, a primeira notícia que vem na mente dele é uma notícia negativa que ele leu sobre essa empresa. Então, o cérebro ele vai como um atalho
atrás da informação mais fácil. E na maioria das vezes, a informação mais fácil são as negativas. Então, esses atalhos, de certa forma, são um pouco perigosos. Outro atalho também que pode ser usado nas heurísticas, né, para explicar, é um consumidor, quando ele vai comprar algum produto. Assim que ele vê um produto, se ele vê um produto muito bem embalado, um produto com a embalagem chique, o cérebro vai usar como atalho que aquele produto é caro. Então, muitas vezes a gente perde o interesse naquele produto porque acha que ele é caro, pela embalagem, pela apresentação daquele produto. Então, essas heurísticas influenciam sim na nossa forma de investimento. Os vieses cognitivos também são parecidos, só que são distorções sistemáticas. O nosso cérebro, ele distorce algumas informações para que aquilo ali nos beneficie na mente, né? Porque nem sempre é assim. Esses vieses são um pouco perigosos porque podem nos influenciar de forma negativa. Por exemplo, você vai comprar na Black Friday, por exemplo, e tá lá escrito R$ 2.000, um sofá, compre na Black por 1.000. Então, esse sofá talvez valeria já R$ 1.000, né? Mas como foi colocado ali que ele era 2.000 e baixou para 1.000, o nosso cérebro, né, de forma errada, processa como se aquilo ali fosse um ganho, uma vantagem, fosse um grande negócio. Então, nós vamos lá, compramos esse produto, mas influenciados por esse viés cognitivo. Aqui vemos os fatores emocionais que influenciam no investimento dos indivíduos. Aqui temos os principais autores e do Anzu, aqui é um exemplo, né, que é a pandemia do Covid-19. Eles citam assim: não existe dúvidas que a pandemia trouxe mudanças sociais e psicológicas, medo e incertezas, com impacto no comportamento do consumidor. Durante a pandemia, vimos que o comportamento do consumidor mudou totalmente. Pessoas que nem sabiam que era um investimento começaram a investir por ter mais tempo em casa, por ter mais tempo de pesquisar sobre taxa de juros, pesquisar sobre investimento, o medo também de não ter um trabalho, de não estar trabalhando. Então, tudo isso gerou esse interesse nas pessoas de forma mais online. O medo também gerou o medo, né, da escassez gerou muitas compras. As pessoas compravam muito, compravam de forma desenfreada, compravam de qualquer jeito. Então, foi uma época que realmente mudou o comportamento e hoje vemos que até hoje, até os dias atuais, as pessoas compram mais online. O online veio da época da pandemia e está até hoje muito forte. Então, realmente mudou muito o comportamento, do consumidor da pandemia até os dias atuais. Aqui eu apresento o nosso tipo, né, de pesquisa, a nossa metodologia da pesquisa, onde o tipo de pesquisa é uma pesquisa bibliográfica narrativa, a natureza dela é qualitativa, o delineamento é uma pesquisa bibliográfica, a amostra foram artigos publicados entre 2019 e 2025, e o locus da pesquisa foi a plataforma Cielo e o Google Acadêmico. Chegamos na parte de resultados e discussões, e as literaturas que vimos entre 2019 e 2025 mostra que decisões de investimento são influenciadas por viés cognitivos, emoções e fatores sociais, confirmando a presença desses efeitos em diferentes mercados. E no Brasil, houve um estudo durante a Covid-19, né, a pandemia, e onde foi verificado o efeito de exposição. É um viés em que o investidor faz o investidor vender mais rapidamente os ativos que estão em alta e manter por mais tempo aqueles que estão em baixa. No caso, né, dos brasileiros, as ações que estavam valorizando tinham 6,7% mais de chance de serem vendidas. Isso nos mostra que, mesmo em período extremo e incerto, como a pandemia, esses comportamentos continuam presentes e influenciam as decisões financeiras.
Ou seja, as pessoas tinham como continuar com essas ações que estavam crescendo, continuar um pouco mais, até crescer um pouco mais para depois vender. E as baixas vender logo, porque já estava baixa e o índice era baixar ainda mais. O que é que eles faziam? As que tinham como crescer ainda mais vendiam rapidamente e continuavam com as que estavam em baixa. Então, assim, é um viés cognitivo que influencia realmente nas tomadas de decisões econômicas. Aqui temos outro estudo que mostra a representatividade e o excesso de confiança como dois vieses que explicam quase 50% da variação do comportamento dos investidores. Ou seja, são vieses que estão amplamente ligados aos investidores. São vieses que influenciam quase 50% dos investidores, que são a representatividade e o excesso de confiança. E já o outro estudo, né, já na revisão do segundo estudo, confirma que esses vieses cognitivos e emocionais continuam centrais nas decisões de investimento, enquanto a literácia financeira e a tecnologia ajudam a reduzir esses efeitos. Mas fica bem claro que ajuda a reduzir e não a exterminar, né? Ou seja, esse estudo também destaca que a maior educação financeira e o uso de tecnologias como plataforma de análise e automação ajudam a reduzir esses efeitos e a melhorar, a qualidade das decisões. Ou seja, sempre vai haver essa variação de comportamento por conta dos vieses cognitivos. Porém, a gente indo pela parte da literacia financeira e a tecnologia, elas vão ajudar a reduzir esses efeitos negativos. Estudos mostram que a literacia financeira reduz, mas não elimina a influência de vieses, já que emoções fortes e crises continuam afetando decisões. As evidências apontam que programas de educação financeira devem incluir vieses e regulação emocional, e que plataformas e corretores podem usar nudges para conter decisões impulsivas. Além disso, fatores contextuais, como cultura e experiências de crise, modulam a intensidade dos vieses. Os fatores psicológicos têm efeitos cumulativos no longo prazo, levando às decisões impulsivas, carteira mal diversificadas e dificuldades em manter estratégias consistentes de investimento. Controlar emoções e vieses é essencial para um comportamento financeiro sustentável. A literatura recente confirma esses efeitos, mas apresenta limitações, como amostras restritas e dados de curto prazo, o que dificulta a generalização dos resultados. A revisão mostra que vieses cognitivos, emoções e influências sociais explicam grande parte das decisões de investimento. Estudos sobre crises, percepção de risco e literacia financeira indicam que intervenções educacionais e comportamentais reduzem, embora não eliminem decisões subótimas, reforçando a importância de considerar fatores humanos no desenvolvimento de políticas, produtos financeiros e programas de educação. E aqui chegamos nas considerações finais. E tudo que foi mostrado aqui no nosso trabalho está resumido aqui. Primeiro que os resultados nos mostram que investidores nem sempre decidem de forma racional, sendo influenciados por emoções e vieses como medo, euforia, excesso de confiança e comportamento manada, que é aquele comportamento, né? Se fulano fez, está dando certo, eu também vou fazer. Se fulano tem, eu também vou ter. Se fulano comprou, eu também quero comprar. Nesses momentos de crise, como a Covid-19, esses fatores se intensificam e afetam diretamente as escolhas financeiras. Compreender esses aspectos psicológicos é essencial para melhorar a educação financeira e ajudar investidores a tomarem decisões mais conscientes e alinhadas ao longo prazo. O estudo reforça a importância de integrar economia e psicologia, destacando a necessidade de programas que desenvolvam autoconhecimento, controle emocional e comportamento financeiro. Recomenda-se que futuras pesquisas investiguem jovens investidores
digitais e que os achados contribuam para fortalecer as finanças comportamentais e orientar políticas públicas no Brasil.